de cloud, né? Então, hoje a ArcServer ela tem 4 data centers nos Estados Unidos. Agora, para esse ano aqui, a gente também está ofertando a parte de replicação de backup para dentro da nossa nuvem aqui no Brasil, né? Então a ArcServer fechou uma parceria aí com um grande player de nuvem, e aí fica muito mais prático, né, em relação à gestão e replicação desses conteúdos, e também já mata aquele velho problema de latência ali quando a gente fala de transação internacional, onde a gente tem muitas operadoras que fazem isso muito bem, e a gente tem outras operadoras que é péssimo quando a gente fala de transação internacional, independente se vai para a Europa, se vai para os Estados Unidos, né, dá muitos pulos ali, é aquele link de 100 megas seu acaba se tornando um link de 10 ali quando a gente fala de transferência internacional. Então, para poder resolver esse problema, né, a ArcServer agora aumentou essa região com essa parceria, tá? Bom, falando um pouco da infraestrutura atual de TI, né? Então, hoje o negócio ele está bem complexo, né? Por que que é bem complexo? Porque dentro da TI não existe só aquele ambiente perfeito, né? Onde você tem lá todo o ambiente com hiperconvergência, com escalabilidade para a nuvem, né? Você tem todo um legado que foi feito ali dentro daquela empresa que está no mercado há muitos anos, que às vezes você não consegue deixar de lado, né? Aqueles servidores Windows 2000, Windows 2003, toda aquela parte de arquitetura de processamento lá que você tem ali tem que existir, né? Não tem como você desfazer, né? O legado é um negócio um pouco complicado, né? Cada empresa sempre tem alguém ali, sempre tem, a gente fala, tem um dinossauro ali no canto que a gente não pode desligar ele, porque ele pode parar algum sistema crítico ali da empresa, né? A gente vê bastante isso em linha de produção. Você pega muita máquina com Windows XP, por exemplo, rodando ali e são máquinas que fazem parametrização de linha de produção. Né? E isso tem que ser protegido, porque se essa máquina parar, ela para a produção, né? E assim, é um negócio muito antigo. Então, além de eu fazer a gestão das novas tecnologias que eu tenho no meu ambiente, ali do meu VMware, do meu Nutanix, do meu Hyper-V, né, da minha caixa nova ali de hiperconvergência que eu coloquei, eu também tenho que cuidar desse legado. Né? Então, as soluções, de proteção de dados, ela tem que atender todas essas demandas. E também, se vocês estiverem migrando para a nuvem, também. Né? Não é só porque está na nuvem que não precisa de proteção de dados, né? Que a gente fala, aqueles snapshots que você gera ali da máquina virtual dentro de uma nuvem, ele é pontual, né? Isso para requisitos de guarda de dados ali, para você poder atender às legislações, você tem que ter, né? Imagina, você é do ramo hospitalar. Eu já ouvi casos aí que tem que guardar informações por 100 anos. Você vai guardar 100 anos de snapshot na Azure, por exemplo, não é possível você fazer isso. Até é, mas o custo vai ficar absurdo, né? Então, você tem que ter uma ferramenta de proteção que trate esse dado da melhor maneira possível e também o baixo custo, né? Para você poder ter a guarda dessas informações e não gastando ali milhões para você poder manter esse legado, tá? Então, hoje o ArcServer UDP, ele trabalha com essas 3 plataformas, né? Uma solução unificada. O ponto legal que a gente gosta de trazer aqui são as expectativas de RPO e RTO, né, que são a frequência de backup, né, e proteção de dados ali que você tem no seu ambiente, que a gente vê que aquelas últimas 24 horas lá não atende, aquele backup das 10 horas da noite, ele já não é mais suficiente, principalmente quando a gente fala de ambiente produtivo, né? Por quê? Porque você tem lá, por exemplo, o dia mais crítico do mês, qual que é o último? Quando você tem fechamento de mês, que vai rodar toda a folha de pagamento, fechamento fiscal, entre outras coisas que tem em cada negócio aí. Imagina você trabalhar o dia inteiro, chegar às 10 horas da noite, não conseguir ter aquela informação mais, porque o seu servidor queimou e o seu último backup é de ontem à noite, né? Então, todo aquele trabalho que foi feito, né? Não só o trabalho, mas também os requisitos legais. Imagina você perder nota fiscal, entre outras coisas, isso gera multa e assim, é o caos, né? Então, essas expectativas aqui, essas métricas de RPO e RTO, elas são bem atrativas, né, para você poder definir o seu negócio. Porque normalmente o pessoal não tem ideia desse tempo, né, de quanto tempo, qual que é a frequência de backup, até tem, porque normalmente é uma vez por dia. Mas a recuperação do ambiente, que aí entra o problema, né? Para você poder medir isso. Qual que é o tempo de recuperação de um servidor? Qual que é o tempo de recuperação de um storage inteiro? Né? Ontem estava conversando sobre cluster, né? Você fala, mas o meu ambiente está em cluster, né? Só que assim, você tem 2 servidores e um storage. Se o storage queimar, o seu cluster não serve para nada, né? Então você tem que ter uma
proteção secundária. E a mesma coisa a disponibilidade do data center inteiro, que aí a gente já começa a falar no ambiente de site recover, né, para você poder fazer essa recuperação do ambiente inteiro. Caso o data center pegou fogo lá, falta de energia, entre outras coisas que podem acontecer ali, que são fatores que a gente normalmente não consegue controlar, você tem que startar essas máquinas e voltar ao seu ambiente em outro lugar, que seja num appliance, que seja dentro da nuvem, mas você tem que ter esse plano de contingência, tá? Bom, a gente fala aqui de downtime, né? Então, assim, só para poder colocar a galera para pensar aí, quanto tempo você demora para recuperar o seu file server? Que é o servidor, dependendo do negócio, é o mais crítico, dependendo do negócio é o menos crítico, mas você tem um time ali de recuperação. Então, fazendo de conta que eu só faço o backup dos arquivos, né? Então, queimou meu servidor, ou sei lá, a VM crashou, e eu só fazia backup dos arquivos dela. Não fazia backup de sistema operacional, de nada da arquitetura dela. Então, por exemplo, para poder voltar essa máquina, eu vou ter que provisionar um hardware novo, caso ela for física, se ela for virtual, crio uma nova VM. Depois, se ela for física, reinstalo o sistema operacional. Se for VM, eu tiver sorte ali de já ter já ter uma imagem pronta, ok, já vou pular um pouquinho esse passo aqui de instalação de patch. Agora, se for física, aí não tem muito para onde correr, tem que esperar instalar e atualizar tudo bonitinho. Depois disso, né, depois de todos esses passos aqui, né, de parada que você tem no ambiente, você vai começar a restaurar os seus arquivos para depois restaurar os compartilhamentos. E aí, se você tiver questão de cota, né, para não deixar o usuário colocar qualquer tipo de arquivo lá dentro, espaço, tudo mais, você vai ter que reconfigurar isso tudo manualmente. Então, ali a gente já está falando de quase 24 horas de recuperação, né? E isso vai depender muito também, não só do hardware que você está provisionando, mas também do tamanho do seu file server, né? Porque file server hoje a gente fala de coisas de teras, né? Não é mais, a gente não trabalha mais na camada de giga quando a gente fala de file server, né? Porque você tem um legado ali que normalmente 80, 90% dele é inalterado, né? Mas você precisa recuperar porque o pessoal acaba consultando essas informações, não modifica, mas consulta, né? E aí vai entrar naquela questão de restaurar dados mortos ali, né? E os produtivos vão ter que ficar esperando também nesse processo inteiro de recuperação. Então, é um pouco complicado, né? E aí esse tradicional, esse backup tradicional, que é aquele backup full e backup incremental, já não dá mais conta dessa recuperação instantânea aqui para vocês, né? Então, como que o ArcServer UDP atua nessa ideia de disaster recovery, né? Não somente esse backup tradicional de arquivos, mas também como proteger esses servidores inteiros, né? Então, o UDP ele trabalha num conceito diferente. Então, ele faz backup por imagem. Então, independente do que você está fazendo no backup, se é uma máquina virtual, se é um servidor físico Windows ou Linux, se é uma máquina que está dentro da nuvem, as possibilidades de recuperação desse dado são várias, né? Então eu posso recuperar a máquina inteira de volta para o servidor físico, eu posso fazer a recuperação da minha VM, recuperar um arquivo, recuperar um banco de dados, recuperar um AD, por exemplo. Então, assim, a gama de possibilidades ali é muito grande. Por quê? Porque eu estou tirando o backup numa imagem como um todo. E aí, quando eu trago isso para dentro de um appliance ArcServer ou dentro do meu servidor de backup, ele vai fazer essa tratativa de segmentar esses dados. Então, eu vou conseguir restaurar um arquivo, restaurar um banco de dados, porque o meu servidor de backup fez esse processamento. Eu não preciso instalar um agente de SQL aqui, um agente de Exchange, para eu poder ter o backup daquele banco, para depois eu ficar amarrado na restauração. Não, se caso eu perder algum servidor desse aqui, eu posso subir uma VM no meu appliance, eu posso recuperar ela num servidor diferente, né? Então, a ideia da ferramenta é essa, você ter essa flexibilidade de recuperação. E aí um ponto que a gente não pode deixar passar aqui também, que são as cópias secundárias, né? Que aí a gente vai agregar junto com o Cloud Hybrid, que é um pouco mais para frente que a gente vai falar. Mas também é importante você ter isso dentro de uma fita, dentro de um HD externo, dentro de um NAS. É fundamental você ter a cópia secundária. Por quê? Porque o servidor ele pode apresentar falhas. Não existe servidor anti-falhas, né? Ele pode apresentar erro de disco, erro de controladora, erro de placa-mãe, entre outras coisas que podem acontecer nesse hardware que você precise fazer essa recuperação.
Então, o ideal é sempre você ter uma cópia secundária, independente de onde ela esteja. Se for em fita, se for em nuvem. Na nuvem é muito mais prático do que você trabalhar com fita, né? Porque você só vai replicar essas informações, mas a fita ela é muito presente ainda no mercado, né? Você normalmente faz aquele investimento um pouco alto ali naquele chassi de fitas, né? Mais as fitinhas que você compra ali, que também não é barato, né? Se a gente for pensar em todo o legado de retenção que você tem que ter, né? Então, é importante, é um item bem importante e é legal você também ter a gestão centralizada de tudo isso, né? Então, todo esse processo, desde um simples backup que você está conectando ali no servidor Windows, até o processo final ali da cópia primária e depois a cópia secundária, tá? Bom, para poder ajudar nesse ponto, né, que a gente ficou falando aqui de backup das últimas 24 horas, então assim, a solução tradicional, ela não foge desse conceito aqui do backup full e depois os demais incrementais. Aí na semana que vem começa a saga totalmente nova, né? Então eu fico sempre refém ao último backup full, né? Então eu tenho que executar aquela janela gigantesca de backup, não tem muito por onde correr, é sempre fazendo backup da mesma coisa, né? E normalmente, que nem eu dei o exemplo do file server, você pega um file server, 80% dele é de dados inacessáveis, acessados ali. Então, eu vou fazer backup daquilo de novo, sem a mínima necessidade, porque não teve nenhuma alteração, mas a minha ferramenta não consegue tratar isso. Ela trata no incremental, mas só que ela demanda eu ter um backup full semanal, né? É regra da ferramenta isso. Isso tanto com o Arc Server Backup, com o Data Protector, entre outras ferramentas aí que a gente tem no mercado, tá? Então, no UDP, ele trata diferente esse processo, né? Então, a gente agrega duas tecnologias aqui. Que a gente fala que é a tecnologia do I ao quadrado, que são os backups incrementais infinitos, que aí não depende mais dessa questão de fazer backup full uma vez por semana, né? Então você vai fazer o backup full uma vez e os demais são sempre incrementais, independente se é semanal, se é mensal, se é diário, se é customizado de backup de 15 em 15 minutos, por exemplo, ele vai fazer essa tratativa dentro do data store de backup. Então se você precisar recuperar a máquina inteira dos últimos 15 minutos, ele vai fazer essa mesclagem dessas informações e vai te entregar aquela máquina completa exatamente como que ela estava nos últimos 15 minutos. Você não vai precisar colocar as fitas no robô lá, né, para poder fazer a recuperação do backup completo e depois ir aplicando os incrementais. Isso não existe, porque a gente está trabalhando com backup a nível de disco, né, que ele vai te dar, além de uma velocidade maior de backup, ele também vai te dar uma guarda de dados muito maior, porque ele só está fazendo backup da diferença. Diferente da fita, que eu tenho que ficar colocando várias fitas ali no backup full, isso me gera um custo alto a longo prazo, né? Que no disco você já pagou, né? Você foi lá, comprou seu servidor lá cheio de disco. Um ponto interessante aqui, né? Que a gente vai falar de desduplicação, é que a ArcServer não obriga você a comprar hardware com desduplicação. Você comprar um data domain, por exemplo, um Store11 da HP, não precisa fazer esse investimento. Você pega esse investimento aqui e gasta num servidor Dell, num servidor HP, cheio de disco lá dentro, para você poder fazer essa longa retenção de backup. Sai muito mais barato do que você comprar um hardware com dedupe, e além de você comprar um hardware com dedupe, você tem que comprar um servidor, né? Então, isso acaba encarecendo muito o projeto. A ArcServer entrega isso em todos os licenciamentos do ArcServer UDP, a parte de desduplicação na camada do software, né? E aí a desduplicação também ela é global, então tudo que cai dentro do armazenamento, ele desduplica, independente se é máquina física, virtual, Windows ou Linux, backup do Office 365, entre outros backups aqui que o seu ambiente demanda fazer, né? Então você consegue agregar um backup muito mais rápido por ser incremental e também a transferência do dado com a desduplicação ela vai ser menor, porque ele só vai trazer os dados que realmente ele não tem no ambiente de armazenamento, tá? E aí um ponto interessante aqui é quando a gente fala de replicação, né? Que aí a gente pode também agregar o conceito das cópias secundárias, né? Então todo backup realizado pela ferramenta ele pode vir com desduplicação, né? Basta você querer ativar ou não. A gente fala, né, o legal da ferramenta é o conceito de desduplicação, mas às vezes você não tem aquele servidor, você não tem aquela capacidade computacional para fazer esse processo. Você pode fazer sem também, mas com desduplicação os ganhos são muito maiores, né? Porque você, além de compactar mais coisas, também na hora de você replicar esses dados para dentro da nuvem da ArcServer ou
para dentro de um outro data center que você tem, uma outra localidade, por exemplo, basta você subir um outro servidor de RPS, que a gente chama aqui que é o nosso servidor de backup, e replicar essas informações pelo seu link de internet, né? Então, o conceito aqui é bem interessante porque você não precisa licenciar, né? A ArcServer não cobra licenciamento de servidor de RPS. Então, se eu fizer backup do meu site primário aqui dentro desse servidor de RPS, eu posso replicar para um outro site e eu não vou precisar licenciar esse cara aqui, né? Eu vou replicar com desduplicação, ele vai mandar o mínimo do mínimo aqui, depois da primeira massa de dados que você vai mandar, né? Então, as suas replicações diárias aqui das diferenças vai ser muito pouca. Então a questão de link ela cai bastante, né? Eu não preciso ter um link muito grande para poder replicar as diferenças incrementais. E aí um outro item legal aqui, que isso a gente vai ter na nossa nuvem também, que é a parte do standby. O que ele faz aqui? Ele faz o backup dos seus servidores físicos e virtuais, replica para um outro ambiente e deixa a máquina em standby aqui dentro de um virtualizador. Daí isso é legal, por quê? Porque você não tem aquele time de esperar a máquina recuperar para depois ligar. Ele já consegue deixar a máquina restaurada aqui no ambiente. E aí depois ele só vai jogando os incrementos aqui, gerando snapshots pontuais aqui, para você poder startar essa máquina no caso de um desastre. E aí você vem aqui e dá um power on nela, e continua sendo produtivo, né? Até mesmo para máquinas críticas, para ambientes locais, é legal essa funcionalidade, porque às vezes você não quer usar a ferramenta nossa aqui de Instant VM, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, você pode já deixar ela restaurada. Às vezes é um servidor um pouco crítico, que se ele cair, ele já tem que subir num disco performático, por exemplo, né, no SQL, alguma coisa do tipo, então você já deixa restaurado no storage SAS ali, e aí na hora que esse cara der pau, você já sobe a máquina e ela já vai ter uma performance idêntica ao ambiente produtivo, né? Então pode ser utilizado como uma estratégia também, tá? Bom, aqui quando a gente fala de recuperação de desastre, né, então a ferramenta ela é extremamente flexível, né, porque todo backup que eu faço, independente se é físico ou virtual, eu posso restaurar onde eu quiser. Então, se eu fizer backup de uma máquina física, independente do fabricante dessa máquina, eu consigo voltar em qualquer virtualizador. XenServer, KVM, VMware, Hyper-V, qualquer um desses de mercado aí, a gente consegue fazer essa recuperação. Por quê? Porque ele tem o conceito de BMR, né? Então, basta você criar essa VM dentro desse virtualizador ou dentro dessa outra máquina física que você provisionou, colocar o CDzinho de boot da ArcServer e fazer essa recuperação. Para Linux, a gente tem a possibilidade de fazer essa recuperação com o CD e também via PXE, é uma possibilidade, tá? Então, já está dentro do produto. Isso aqui não é uma funcionalidade que você tem que comprar mais, né, para você poder ter o BMR. Desde a versão standard lá do produto, que é a mais básica, você já tem o BMR dentro dele. A partir do momento que você fez um backup com sucesso de uma máquina, você já pode recuperar ela aonde você quiser. Isso aqui você também pode usar para migração, né? Você pode poder fazer o backup dessa máquina. Ah, eu estou migrando sei lá, do Hyper-V para o VMware. Não quero usar o converter da VMware. Eu vou lá e uso o ArcServer para poder fazer isso. Tanto com o Bare Metal, também com o Virtual Standby, você escolhe o melhor método para poder fazer essa migração. E aí entra um ponto legal aqui, que é a parte da validação dos backups, né? Então, isso, tirando né, as funcionalidades ali, que estão em todos os licenciamentos básicos, essa é uma funcionalidade que ela está dentro do licenciamento Premium só, que é o Assured Recovery, que é o teste de recuperação garantido aqui, né? Então, além de eu fazer o meu backup, é fundamental você testar o restore, né? Não é de falar, não é só porque tá verde lá que tá garantido. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso em cima de plataforma Linux, né? Então, ele tinha o backup lá da máquina, estava tudo certinho, estava fazendo o backup sem problema nenhum, tirando o backup de snapshot, tudo bonitinho. E aí teve um dia que ele teve que fazer uma manutenção nessa máquina lá e fez a recuperação dela, né? Voltou lá, tudo mais, rebutou a máquina. Na hora que rebutou essa máquina, ela estava pedindo check disk. E aí tentou de fazer de tudo, não conseguiu. Ele falou: ah, beleza, eu tenho backup da imagem, vou fazer um BMR dessa máquina. Aí ele fez o BMR. O que aconteceu com a imagem? Também estava pedindo check disk. Aí ele foi lá e fez o Instant VM, que é o que eu vou explicar mais na sequência aqui. Também estava pedindo check disk. Então o problema estava encapsulado no kernel da máquina, que na hora que ele fez o backup da máquina ali, ele trouxe aquele problema junto.
E aí, aonde ele iria validar esse processo? Ah, beleza, o backup fez. E tanto que ele tinha um backup dos arquivos da máquina sem problema nenhum. Ele tinha um problema de kernel pontual ali naquele servidor. E aí ele iria ver no backup esse processo se ele tivesse feito a validação do restore. Mas como a gente sabe que é bem corrido aí na TI, né? Então acaba deixando de lado. O pessoal acaba não tendo tempo e aí faz o teste de restore em produção, né, quando dá aquele problema. E aí, para poder ajudar nesse ponto, a ArcSever criou esse conceito aqui do Assured Recovery. O que, que é isso? A gente tem uma funcionalidade que chama Instant VM. Então, assim, se você perdeu seu servidor e precisa recuperar ele agora, a gente consegue virtualizar o nosso data store aqui de backup em qualquer virtualizador aqui, no caso VMware Hyper-V, né? Que são os caras que entregam as APIs para a gente poder fazer isso, né? Então, o que, que ele faz aqui? Ele aponta o data store para dentro do virtualizador, né? E aí ele cria a máquina aqui dentro. Porém, os disquinhos aqui, VHD, VMDK, estão dentro do servidor de backup. Então ele faz isso via rede, ou se for o Appliance Arc Server, você vai ter um virtualizador dentro dele, aqui no caso o Hyper-V, para você poder startar essa máquina lá dentro. Então, a gente fala que é o restore ao contrário, esse conceito de Instant VM, né? Então, ele cria a máquina, starta ela, para depois você fazer a migração do disco, né? Então, é como ele faz o backup em disco, ele consegue fazer essa virtualização. Já no conceito de fita não dá, né? Então, o disco ele flexibiliza bastante isso para você poder virtualizar conteúdo e tudo mais. E aí você consegue subir a máquina. Então, na hora daquele desespero, em vez de você esperar a recuperação daquele servidor, você já liga. E aí, para poder ajudar nesse ponto de recuperação, a gente usa essa funcionalidade para que, assim que você termina o seu backup, ele vai lá e starta essa máquina dentro de um virtualizador ou dentro do próprio appliance, faz a validação via script do conteúdo, né, o script da ArcServer, ou vocês podem colocar um script de vocês para poder fazer uma validação de banco, de serviço, entre outras coisas que você precisa validar, né? Starta ela, faz todo esse processo de validação e depois desmonta. Só que nesse ponto ele gera relatórios de SLA para você poder ver se aquele RPO e aquele RTO estão de acordo, né? E aí você define essas métricas, né? Justamente para você saber quanto tempo eu demoro para subir o meu file server. Com o Instant VM é muito rápido, mas você vai depender do que? Do recurso computacional que você está colocando para ela poder subir, né? Então, vou colocar lá, sei lá, 4 cores, 16 GB de CPU, da capacidade do disco aqui, mas assim, você não sabe, até você fazer esse processo, você não sabe quanto tempo demora, né? Normalmente o pessoal não tem muita ideia de quanto tempo demora para recuperar um servidor. Com esse teste você consegue ter essa ideia de quanto tempo vai demorar para você poder subir um servidor aqui. E além de você ter esse processo garantido, que se essa máquina subiu dentro desse virtualizador, né, se ela iniciou ali dentro, o backup está 100%. Bom, e aí para poder agregar tudo isso aqui, né, para os clientes hoje que têm ArcServer UDP e que querem comprar ArcServer UDP, a gente consegue entregar a replicação dos backups dentro da nuvem da ArcServer como um serviço, né? Então, o formato da nossa nuvem, ele é dos mesmos moldes do formato local, né? Então, o que que a ArcServer entrega hoje quando você compra tanto o processo de backup quanto o processo de DR, né? Então, você pode contratar os dois formatos, né? Então, se você contratar só o backup, o que que a ArcServer está te entregando? Né, para a gente poder comparar, a gente fala laranja com laranja, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas eu vou contratar a AWS o S3. Só que assim, quando a gente fala de S3, a gente está falando de replicação do conteúdo completo, né, para dentro desse disco barato, né? O problema desse cara aí é que o processo de restauração depois ele é um pouco complexo, porque você vai ter que fazer, né, o push dessa máquina ali, daquele ponto de recuperação, para depois fazer a restauração, né? Quando a gente fala de nuvem, né, nuvem ArcServer, por exemplo, nessa arquitetura, a gente está entregando para você um servidor de backup lá dentro da nossa nuvem. Então, o mesmo servidor de RPS que você tem localmente, a gente vai entregar na nuvem também. Então, isso é bem bacana porque você vai ter todo o otimismo ali de replicação, né? Então, também esse backup vai ser replicado com desduplicação para a nossa nuvem. E aí é o ponto que é interessante que aquele legado de backup que você precisa guardar, ou até mesmo substituição de fita,
a nuvem é uma opção, né? Por quê? Porque você pode ter uma retenção menor dos últimos 30 dias localmente, e na nuvem da ArcServer você pode ter a retenção de 1 ano, né? Então a gente mudou agora o nosso licenciamento também, agora é por front-end, então é a soma do espaço ocupado de cada servidorzinho que você está fazendo backup, né? Então, por exemplo, se hoje você tem um servidor de file server que tem 5 teras, o que você vai comprar na nuvem da ArcServer é 5 teras. Você não vai comprar o espaço do RPS aqui para você poder ter aquele legado. Então ficou muito mais prático hoje, né, para o cliente, para a revenda, fazer esse processo de venda ali, né, e contratação do serviço, porque assim, você vai comprando de acordo com que o seu file server vai crescendo. Você não vai comprando de acordo com o espaço em disco crescendo do backup, porque isso vai inflando aqui, né? Porque você tem os versionamentos, mesmo que tenha desduplicação, compactação, os backups mensais, semanais, ele ocupam muito espaço, né? Mesmo que tenha toda essa tratativa, ele vai ocupar. Só que agora ficou muito mais prático para vocês, porque é pela sua origem, então você consegue controlar o seu crescimento, né? E se você quiser também contratar o serviço de DR com ArcServer, você também pode. Por quê? Porque a gente vai disponibilizar um virtualizador dentro da nossa nuvem para você poder, depois que fizer o seu backup aqui local, replicar para a nossa nuvem, você deixar suas máquinas em stand-by lá dentro do nosso virtualizador, né? E aí a gente entrega toda a infraestrutura de comunicação, né, para você poder falar com o seu ambiente, VPN site to site, client to site, para caso você perder o ambiente inteiro aqui e os seus usuários conseguirem trabalhar de casa, né? Então, esse conceito aqui é bem legal, por quê? Porque você está trabalhando nos mesmos mods do on-premise aqui dentro da nuvem, né? Você não tem uma arquitetura diferenciada de AWS, de Azure, para você poder subir essas máquinas. E aí depois também fica muito mais fácil, porque se eu subir isso aqui dentro de um virtualizador, que no caso aqui a gente entrega um Hyper-V para vocês, fica muito mais prático a recuperação, porque eu posso fazer o backup aqui e fazer a replicação inversa, né, dos meus backups e recuperar meu ambiente on-premises depois, né? Então, como já está tudo dentro de casa, o processo de implementação disso é muito rápido, né? Porque basta você criar uma tarefa a mais no seu plano de backup e replicar para dentro da nossa nuvem, que lá dentro ele já faz todo o processo de criação das máquinas, né? Então, é muito mais prático do que você ter que fazer uma conversão de máquina para dentro da AWS, chegando lá, muda todo o formato de arquitetura de rede, né? Aqui não vai mudar, por quê? Porque eu estou fechando uma VPN site to site aqui, que eu posso colocar até o mesmo IP que eu tinha aqui localmente nessa máquina, para ela voltar a comunicar. Aí já na AWS tem outros requisitos, ele sobe por DNS, entre outras coisas, né, que podem impactar ali a virada do seu ambiente. Aqui não, aqui ele vai subir a VM, ela pode subir do mesmo formato que ele era no ambiente local aqui, quando ele era físico, por exemplo, né? Então, essa contratação, ela pode ser feita em dois formatos, tá? É, o mais interessante, normalmente, o pessoal, né, em questão de contratação inicial, é o backup, né? Então, já deixa os backups replicando para dentro da nuvem da ArcServer, e aí depois vai estudando, né, essa possibilidade de criar esse ambiente de DR para algumas máquinas críticas dentro da nossa nuvem, né? Então, você já tendo o backup aqui, depois que você fizer a contratação, o pessoal só vai agregar mais o virtualizador e te entregar essa possibilidade de comunicação aqui. Então é bem transparente ali para o usuário, né? Esse processo tanto de implementação, porque você está fazendo o mesmo formato que você tem local. Então a console é igual do DP on-premise, né? E a comunicação ali é bem padrão, como se você estivesse acessando o servidor de Hyper-V dentro do seu ambiente. Então, esse serviço é bem legal. E o ponto, assim, quando a gente fala de custo, né, ele acaba sendo mais barato do que a nuvem pública, se a gente comparar o mesmo formato de serviço. E outro ponto que a gente não cobra são os custos variáveis, que aí entra na questão de download e upload, né? E tempo de máquina ligada também, né? Então, isso já é um valor fechado, porque se hoje você contrata lá os seus, por exemplo, 10 teras de front-end e 32 gigas de RAM na nuvem da ArcServer, é isso que você vai pagar, né? Então a ETP vai passar uma proposta para vocês do período de 1 ano, 3 anos, 5 anos, de acordo com o que vocês querem contratar, e aí esse recurso já está disponível para você utilizar o tempo que você precisar. Independente se você vai puxar esses 10 teras no download, no upload novamente, você já tem
né, isso nas suas mãos e não vai chegar nenhum boleto com valor exorbitante aí no final do mês. Você já sabe quanto que você vai pagar durante esse período do contrato, tá? Bom, só para a gente poder finalizar aqui, falar um pouquinho dos appliances da ArcServer, né? Então, a ArcServer, para ajudar na proteção dos appliances, a gente fechou uma parceria com a Sophos, né? Então, a gente entrega hoje o Intercept X, né? Que é uma solução da Sophos, que a gente fala que é anti-ransomware, né? Justamente pela tratativa desse software dentro do equipamento, né? Por quê? Porque ele faz análise comportamental, que é diferente daquele antivírus padrão por vacina, né? Que eu tenho que esperar alguém criar a vacina para poder aplicar no meu servidor. Isso gera uma vulnerabilidade, né? E aí o Sophos dentro da nossa caixa, ele tem, né, a proteção completa, além do conteúdo do servidor e também do conteúdo de backup, né? Porque se, por exemplo, se alguém tentar atacar esse cara, no caso do ransomware, né, que é o mais padrão aí, ele consegue reverter. Então, não tem perigo de corromper nenhuma indexação do seu backup, de nenhum dado ali armazenado de catálogo, porque se ele tentar criptografar, ele automaticamente ele reverte essa criptografia, né? São tratativas ali abaixo de milissegundo que ele faz essa reversão em bloqueio do seu equipamento, né? Então, isso tudo já está protegido, já vem dentro do equipamento, isso instalado para vocês, né? E é até legal você ter uma proteção diferenciada, né? Não ter o mesmo antivírus na rede inteira. Porque se, por exemplo, se você for atacado num desktop e o seu, sei lá, o seu Carpesc não pegar, pode ser que o Sophos pegue, né? Então, é aquela questão, né? Você tem duas barreiras ali. E também não deixar de, né, de falar, não é só porque tem os Sophos lá dentro que a gente vai deixar a parte de segurança de firewall e todas as outras métricas que a gente tem que ter, né, abertas, né? Isso é fundamental também. Então, é mais um bloqueio que a gente está colocando no nosso equipamento para você poder ter o seu dado 100% seguro dentro da caixinha aqui do seu appliance, tá? São appliances bem conceituados ali em relação à capacidade computacional, né? Então, como eu comentei, não é appliance só de backup, né? Não é só para você armazenar dados ali dentro, porque armazenar dados você armazena em qualquer lugar, até no HD externo. O ponto é, se eu vou comprar um appliance, o que que ele vai me agregar? Então, esse cara aqui, além dele agregar a proteção do seu conteúdo ali também com o Sophos, ele também te entrega a possibilidade de disaster recovery, né? Então, eu posso subir máquinas dentro dele quando eu tiver um problema de DR, que aí entra naquela questão lá que eu comentei, né? Perder o data center inteiro, ou perder o storage, você pode subir as suas VMs dentro dele. Por quê? Porque a gente entrega dois processadores, né, que dá 20 CPUs cada um, então a gente está entregando praticamente quase 40 cores lá quando a gente habilita o Hyperthread. Aqui tá 20, aqui é sem Hyperthread, tá, no PPT, mas quando é com Hyperthread ele vai para 40, tá? De memória RAM a gente entrega até 768, mas por padrão os appliances da linha DR ele já vem com 192 GB de RAM. Isso é padrão, não tem nem como tirar isso para, normalmente o pessoal fala, vamos tirar para ficar mais barato. Não tem como, ele já é fixado nisso, justamente para você poder subir as máquinas e também usar o Assured Recover dentro dos appliances DR. De capacidade de discos, né? Então, quando a gente fala da linha DR, são appliances de 24 teras até 168. E aí, quando a gente fala de appliances menores, que são os appliances de 4 teras até 16 teras, a gente fala que são os appliances de entradas, que são appliances de um só, né? Então, esses caras também têm a possibilidade de usar Assured Recover, também colocar mais memória, mas não é a ideia dele do conceito de DR, são para ambientes um pouco menores. Aí, quando eu quero ter um DR ali dentro, aí eu falo que são os appliances maiores ali de 24 teras, que além de você ter o seu backup, ainda você consegue fazer virtual standby, stand VM, ou também colocar a nossa ferramenta de alta disponibilidade que a gente não falou aqui, que é o ArcServer RH, né, que aí você também pode fazer o conceito de replicação de dados, que aí não tem nada a ver com backup, tá? Mas aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí, caso vocês tenham algumas dúvidas pontuais aí, tá? Bom, aqui só um exemplo de caso de sucesso, né, num cliente nosso aqui do Brasil, que é a Brasil Shipping, né, é uma empresa do ramo de aluguel de navio,
né? Então, a proteção de dados ali é extremamente importante, porque todos os processos deles, desde o, né, início ao fim da entrega da carga ali, de comunicação entre porto, comandante, entre outras coisas, é principalmente feita via e-mail, né? Então, eles precisam de uma proteção real-time ali. Eles também estão vendo uma solução nossa de arquivamento de e-mail, né, que é bem, bem legal, que já tá, ela pode estar integrada ali também com a sua solução ArcServer UDP, tá? E assim, hoje, o ambiente deles, eles usam ArcServer UDP, né, fazendo backup ali de 1 em 1 hora dos servidores deles, e também o processo de replicação para a nuvem da ArcServer, dos backups, e também, além de ter a replicação para a nuvem, eles fazem uma replicação em um NAS, que toda semana ele é trocado, né? Eles fazem a guarda desse equipamento para poder ter uma restauração mais rápida e não ficar dependendo somente do link de internet para poder fazer essa recuperação. Bom, aqui são alguns clientes referência que utilizam as nossas soluções como um todo, desde appliance, licenciamento por socket, terabyte, entre outras ofertas aí que a gente consegue entregar com as nossas soluções ArcServer UDP, ArcServer Backup, RH. Os nossos distribuidores, eles usam as nossas soluções, né, principalmente a Ingra, eles têm site de DR com os nossos appliances, além do backup e replicação de backup, eles também utilizam o ArcServer RH para poder fazer replicação dos servidores críticos deles, de sistemas de cotação, sistemas, o banco de dados principalmente, que é bem grande lá, file server. Então, hoje a gente fala que é um dos mais completos ali, que usam mais soluções nossas, que é os nossos distribuidores. Tá? Aqui alguns casos de sucesso fora, né? Bom, e aí como sempre a gente deixa aberto a perguntas, né? Eu não vi ainda se vocês mandaram alguma coisa aqui no chat, mas aí a gente pode ir conversando aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone, não tem problema nenhum, tá? Eu só O vou Henrique, minimizar minha tela aqui. é o Felipe aqui, tá? Enquanto o pessoal ou tá digitando aí, mandando mensagem ou pensando em alguma pergunta, caso tenha, eu não sei se ficou claro ali, até para gente repassar certinho ali os detalhes do backup em nuvem, né? O que seria fechado, o cliente hoje tem um file server lá com um disco atachado de 5 teras, né? Foi o Sim, exemplo que você deu. isso, Mas tá usando 2 teras o disco. O que sim, ele precisa contratar são os 2 teras isso. ou os 5 teras? Os 2 teras. Toda solução, por exemplo, se você hoje for contratar o licenciamento do UDP local, para poder fazer backup no seu servidor de backup por terabyte, não por socket, né, por terabyte, o que vai ser consumido do licenciamento é o espaço utilizado, não é o alocado. Então, o exemplo que você deu é bem bacana. O cara tem lá um disco de 5 teras, mas ele só está fazendo backup de 2. O que eu vou consumir? Os 2. A gente não vai consumir os 5 porque a gente vai tratar os dados utilizados. E aí, quando você for contratar essa replicação de backup para a nuvem, né, o que vai ser contratado ali são 2 teras, que aí eu vou fazer o backup local no meu servidor de UDP, no meu appliance, e aí depois ele replica para dentro da nuvem. E aí a retenção lá dentro é por conta da ArcServer. Tá. No caso do desastre e precisar usar esse ambiente da nuvem, como é a cobrança dessa máquina virtual lá na nuvem? Isso, tá. Eu acho que eu não acabei não comentando, né? Então, assim, você vai contratar o espaço do backup, que seria esses 2 teras aí, por exemplo, e aí a ideia é deixar a máquina, por exemplo, em stand-by lá. Então você tem que contratar o espaço, né, do tamanho dessa máquina para ela poder ficar alocada lá dentro. Então, no caso desse cliente aí, por exemplo, ele teria que contratar 7, que seriam os 2 do backup, mais 5 para recuperar essa máquina, que é o tamanho real dela. E mais o recurso computacional que a gente fala que é memória, para ele poder subir esse servidor dentro da nossa nuvem. É basicamente isso que ele precisa contratar. Ele não precisa contratar VPN, não precisa contratar upload, download, não precisa contratar nada disso, tá?
É porque são dois objetivos, né? Ou armazena Aham, um backup, né? Tá armazenando o backup, então ele contrata os 2 teras, mas você está sim. pensando também num ponto a mais, que é um desastre, um cenário de desastre realmente, né? Um site Isso. backup, aí Uhum. contrata esses 5 teras a mais, que é para ele Isso. subir Que a é o máquina espaço virtual. no, é, que é o espaço no virtualizador. No mesmos moldes que você tem hoje, essa VM ocupando 5 teras ali, vai depender do formato de disco que criou na virtualização, né? Mas é, ele tem que ter esse espaço lá para ele poder subir, que senão a máquina não starta. Então, como eu estou entregando um virtualizador, é o mesmo formato do on-premise. Tá, tranquilo. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Acho que ninguém. Deixa eu ver se Bom, alguém pessoal, colocou. a boa notícia é que a gente conseguiu aí um brinde para o sorteio, tá? Não vamos ter nada personalizado da Arcserve, porque vai ficar difícil de entregar, mas a gente conseguiu aí um brinde, um voucher submarino de R$ 100 que o Felipe vai sortear aí, para a gente poder dar como forma de agradecimento pelo tempo de vocês aí conosco, pela atenção que foi despendida aí com a gente, tá bom? Olha aí, tá vendo? Ângelo deu a choradinha lá no início, serviu, né? Legal. A gente tem uma pergunta aqui em relação à desduplicação, né? Então, assim, todo o processo de desduplicação ele é variável, né? Então, assim, o que a gente entrega ali, como qualquer, vamos falar, como qualquer datasheet, né? Então, o Felipe tá aí, ele pode até falar isso aí. Qualquer datasheet que você colocar é o ambiente perfeito, né? Então, a Dell fala que faz desduplicação de 50 para 1, tem gente que fala de 100 para 1, né? Então, no nosso processo de backup e desduplicação ali, trabalhando com blocos de 4K, eu posso chegar numa desduplicação de 20 para 1 dentro do meu ambiente, né, de armazenamento de backup. Né? Então é aquele ambiente perfeito, onde meu ambiente inteiro ele tem dados desduplicáveis ali, né, de máquina virtual, que ele pode chegar nesse valor. A gente fala, cada projeto ele é tratado de uma forma diferente. Porque, por exemplo, no seu ambiente ele pode ter muito file server. No ambiente do Felipe, por exemplo, ele só tem máquinas virtuais que acabam se repetindo, né? Ele tem vários ambientes ali de homologação, desenvolvimento, produtivo que são praticamente iguais. Então, esses índices de desduplicação eles sobem muito e podem até superar essa questão do 20 para 1. Né? Então, cada projeto, né, independente do software ou do hardware que você está trabalhando, ele pode desduplicar muito, ou ele pode desduplicar muito pouco, né? Principalmente quando a gente fala de backup de banco de dados, né? O banco de dados ele é um problema bem sério ali em relação a você quebrar. Né? Quando você faz backup de um dump de banco de dados, você não consegue quebrar com a desduplicação. Isso é com qualquer equipamento, tá? Você não consegue quebrar isso. E aí isso aí ele não gera uma desduplicação eficiente. E aí, por exemplo, aqui quando a gente fala de datasheet, essa desduplicação de 20 para 1 aqui não vai conseguir chegar mesmo. Né? Então, normalmente os projetos são feitos levantando toda a sua arquitetura e aí a gente joga dentro de uma planilha baseado aqui, né, nos projetos que a gente já trabalhou, que a gente já viu chegar aos valores e tudo mais, que a gente vai te dar uma expectativa ali de desduplicação. Mas é possível chegar em 20 para 1? É possível, sem problema nenhum, mas vai depender muito do dado, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou podemos, não sei se todos já estão vendo aí a minha tela. Então, a gente, como estamos à distância, né? Infelizmente, a gente não pode sortear presencialmente, tirar aquela bela foto, né? Dar o apertar a mão do ganhador. Vamos. Tem vários sites aí, não sei se vocês já viram. Então, esse daqui é o que a gente usa às vezes para fazer algum pequeno sorteio. E a ideia aqui é a gente colocar as empresas. Então, acho que não estou esquecendo de nenhum que participou. Então, vamos colocar aqui por empresa, tá? Eu sei que algumas empresas têm mais pessoas aí, não tem apenas uma pessoa, mas para a gente Felipe, tá deixar faltando
O Samuel mandou aqui, faltou o Sesc. Ah, verdade. Desculpa, Samuel. Peraí, Tony, já respondo sua pergunta aqui. Deixa o Felipe fazer o sorteio aqui. Tá, então aí Aracaju Card, Arafoz, Semise, City, FFB, Grupo Gama, Maratá, Nassau, Plamed, Primavera, Sabe, Sesc, Santa Helena, Sujipe, Unicompras, Unimed e Usina Pinheiro. Mais alguém aí, pessoal, que ficou faltando? Acho que não, acho que agora foram todos, tá? Legal. Então vamos lá. Quem será que vai ganhar? Maratá, olha. Justamente quem teve mais pessoas participando aí. Então, Pedro, Júnior, Kaique que estavam aí presentes, eu acho que vocês vão ter que sortear internamente aí, tá? Esse brinde. Pegar a ferramentinha aí e pôr os nomes, né? Verdade. Deixa eu só responder aqui o Tony. Depois só passa o e-mail do vencedor aí do segundo sorteio para a gente poder enviar o voucher, tá bom? Passa pro Felipe. Deixa eu só responder a pergunta do Tony aqui. Então, Tony, por exemplo, o front-end aqui, ele é calculado, né, na hora da compra, né? Então, a gente está fazendo a replicação do seu backup de 2 teras para dentro da nuvem, né? Então, isso vai existir um limite, né, para você poder contratar isso novamente, né? Então, comecei a fazer a minha replicação dos meus backups. Cresci nesse mês, você tem a possibilidade de fazer a compra de mais 1 tera nesse processo. Claro que ele vai parar, né, esse processo de replicação. Na verdade, vai parar os incrementais, né? Porque o full ele já foi feito, né? Então aquelas diferenças vai parar e aí você pode falar com a ITP para ele poder colocar o pedido de mais 1 terabyte ali de expansão do seu espaço para você poder continuar armazenando, tá? Tá bom. Bom, Vou deixar aqui, pessoal, só enquanto a gente encerra aí, eu vou encaminhar para todos, tá? Também. Então, próxima semana aí a gente já tem o webcast de vulnerabilidades, né? Então, a ideia é essa ser pequenos eventos rápidos, né? Para a gente discutir sobre o tema, né? Falar de novidades, né? Quando puder a gente ter a participação do fabricante, que é muito bom, né? Também tirar dúvidas imediatas. E aí, depois desses pequenos eventos, a gente discutir, quem quiser. Então, todos sabem aí os nossos contatos aí. Então, vou encaminhar novamente um e-mail para todo mundo, agradecendo a presença, quem estava presente, encaminhando os contatos. Né? Vou disponibilizar o link, a gente fez a gravação desse webcast, tá? Quem quiser assistir posteriormente. E vamos nos falando. Agradecer também a ArcServer, né, que participou aí do nosso início aí dos webcasts. Estamos à disposição aí de todos. bom, obrigado, pessoal. Pela atenção de vocês aí. Obrigado, Felipe, pela confiança. Precisando de alguma informação a mais, querendo discutir algum projeto, eu, o Henrique e o Felipe estão à disposição de vocês aí, tá, pessoal? Só contactar a gente, que a gente vai junto aí. Um abraço, pessoal, então. Tchau, tchau para todos. Gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.